Boa noite a todos. Opa! Beleza. Alô. Boa noite. Bom, hoje foi falar bastante de Jesus, mas analisando bem, nos dias de hoje, nunca se precisou tanto de Jesus. Nunca. Então você vê a situação que o mundo está passando, precisando extremamente de Jesus. E esse tema, eu peço desculpas se eu já fiz ele aqui, não sei dizer para você. O Ricardo pediu para que eu viesse, se pudesse vir aqui, na quinta-feira à noite. Não deu tempo de preparar, então eu peguei o que já estava lá preparado. E então vamos lá. Seguir Jesus. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Está aí a palavra firme de Jesus, né? Quer seguir? Vamos procurar nossa cruz. Não é Deus que impõe, não é Deus que nos coloca a cruz nas nossas costas. Somos nós mesmos os responsáveis por carregar essa cruz, que ela é nossa. Nós estamos vindo de muitas e muitas reencarnações, construindo essa cruz, desmontando essa cruz durante essas reencarnações. Então, essa palavra de Jesus é bem clara, bem firme, para que a gente olhe para trás, olhe para a nossa vida e veja como que está a construção dessa cruz. Eu estou desconstruindo ou estou construindo? Em Lucas capítulo 9, versículo 62, diz assim: porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Aí tem certas palavras que Jesus pega pesado, né? Então a gente fala, puxa vida, por que Jesus diz palavras um pouco duras de vez em quando? Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la se achar que a sua vida é estritamente material. Se ele viver a sua vida pela matéria, ele vai, com certeza, vai perecer na sua evolução. Agora, quando você segue a sua vida material baseada em cima dos ensinamentos de Jesus, nós temos um suporte, um equilíbrio, e com certeza nós vamos ganhar a nossa vida. Com certeza nós vamos aproveitar essa reencarnação que nós temos. Vamos lá, porque é mesmo. Então, quando ele diz que ninguém que tendo posto a mão no arado, o que significa esse arado? Então a gente fala, poxa, porque arado nós sabemos que é uma ferramenta de tombar a terra, né? Nós sabemos que é isso aí. Mas o que é esse arado nas palavras de Jesus? Então, esse arado significa o início da nossa caminhada, nossa busca por Cristo nessa presente encarnação. Mesmo que nós já tenha começado lá atrás, mas nessa presente encarnação. É esse início, quando nós nos dedicamos a seguir o Mestre Jesus, os seus exemplos. Nós estamos iniciando uma caminhada. Para formar uma plantação, precisa o arado tombar essa terra. Então vamos tombar a nossa plantação em busca do reino, né? E quando ele fala olhar para trás, aquele que olha para trás é apto do reino de Deus. Não, aquele que olha para trás não é apto do reino de Deus. Por quê?
Porque toda vez que nós olhamos para trás, o que a gente vai ver? Lembrar do quê? Do passado, dos nossos prazeres lá de trás, dos nossos desejos, as nossas ambições. Então, olhou para trás, nós perdemos o rumo do que nós estamos procurando, se é realmente esse o caminho, se nós estamos realmente seguindo esse caminho que Jesus nos ensinou. Então, nada de nós olhar para trás. O passado fica no passado. Nós sabemos que nós temos passados de muitas e muitas encarnações. Trazemos de várias encarnações as nossas personalidades influenciando no nosso presente. Mas se nós deixarmos que essas personalidades nos influenciem demais, nós perdemos a encarnação. Então, muitas vezes, precisamos refletir em cima da razão, não em cima das emoções, porque muitas das vezes as nossas emoções são traiçoeiras, são o nosso passado refletindo. Não estou falando nem de influências, estou falando de personalidades, de vidas passadas interferindo na nossa vida. E em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, logo diz Paulo em Gálatas, veja bem: já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha a palavra de Paulo. Paulo disse: não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então ele passou a viver o Cristo na sua intensidade. Claro que é muito difícil nós fazermos o que Paulo fez aqui, né? Abandonar o mundo material em si para dedicar exclusivamente ao Cristo. Era missionário, mas nós podemos pegar muitas coisas dessas como exemplo de nós. O Cristo precisa estar nas nossas decisões, nos nossos pensamentos, no nosso dia a dia, na hora das nossas reflexões. Nós precisamos estar atento com o Cristo, com as palavras do Cristo, né? Porque o Kardec já dizia que o Cristo, ele dizia que o Espiritismo está dentro do Espiritismo. O Cristo é o guia e modelo da humanidade. Essas são palavras de Kardec. Por quê? Por que ele é guia? Né? Por que o Cristo é guia? Porque ele é o exemplo que nós precisamos seguir. Então, ele nos guia. Nós precisamos de um guia para poder seguir o caminho reto. Se nós acharmos que nós podemos seguir uma trilha numa montanha que nós não conhecemos a torta direito, nós vamos se perder. Mas se nós levarmos um guia, nós vamos chegar à nossa meta, onde que nós precisamos ir. Então nós precisamos desse guia, e Jesus é esse guia. E por quê? O que ele é modelo? Porque o que um modelo faz? Ele se apresenta para que a gente possa copiar. Mostra as roupas, mostra o vestuário, tudo que tem para que a gente copie, para que a gente use e vive. Então, esse modelo, nós copiamos de Jesus, porque foi isso que ele nos ensinou. Essas palavras, esses ensinamentos dele, correto do jeito que vem para nós, é para que a gente possa seguir, né? Então esse é o modelo que o Evangelho nos ensina, né? O modelo para ser copiado, o exemplo para ser copiado. Então e Allan Kardec ainda falava, né, na chave para poder a gente seguir Jesus Cristo. Então, para nós pegar o nosso carro, nós precisamos da chave para abrir e entrar dentro dele e sair. Então, Jesus é essa chave que vai abrir o nosso caminho e vai dar condições para que a gente possa trilhar aquele caminho, abrir aquelas portas que estão fechadas da nossa vida, do nosso passado,
das nossas tendências, dos nossos defeitos. Então, essa porta vai se abrir e deixar tudo aquelas coisas erradas para trás, para que a gente possa seguir um caminho diferenciado, né? Essa reforma, essa transformação que nós precisamos ter, que a gente precisa fazer na nossa vida para que a gente possa ser considerado um seguidor de Jesus, um cristão. Que não é muito fácil, né? Porque a vida é difícil, a vida é complicada. Mas com esses exemplos, se nós quiser, a gente vai conseguir. Para Chico Xavier, por exemplo, se perguntar para Chico Xavier, é difícil seguir Jesus? O que é seguir Jesus para você? Aí o Chico, vamos ver o que o Chico quer dizer. O Chico diz assim: seguir Jesus é viver o Evangelho através da caridade em ação, transformando fé em obras e adotando o amor ao próximo como roteiro seguro para a evolução espiritual. Olha só as palavras do Chico, segura, né? Viver o Evangelho transformando a nossa fé. Nós precisamos transformar, porque nós muitas vezes temos uma fé equivocada, viemos de aprendizado que tivemos totalmente diferenciado do que a verdade que a doutrina nos traz, que Jesus nos trouxe. Nós muitas vezes perdemos essa essência de como seria seguir Jesus dentro da correta, né? Então, essa transformação pelas nossas obras, esse conceito que nós precisamos ter para colocar no nosso dia a dia, na nossa busca, no nosso trabalho, porque ninguém chega no plano espiritual com Jesus na ponta da língua, mas sim com Jesus no coração. Então, e como que nós chegamos com Jesus no coração? Fazendo o que Ele nos pediu. Para o Divaldo Pereira Franco, por exemplo, se perguntasse para ele: Divaldo, o que é seguir Jesus para você? Vamos ver as palavras dele. É um convite para a renovação interior. Divaldo trabalha muito esse lado psicológico, da nossa mudança, da nossa transformação. Exigindo renúncia e prazeres egoístas, incondicionando ensinamentos de amor, compaixão e serviço desinteressado. Então, olha só os conceitos, né? Cada um conceito seguro, né? Então, essa renovação interior é necessário que a gente faça diariamente, né? A todo tempo, mudar, transformar, não deixar aquele homem velho lá para trás para buscar esse homem novo que está buscando a melhorar, crescer e evoluir, né? As oportunidades estão aí, ninguém pode alegar que não tem conhecimento de nada. Hoje as religiões ensinam, a ciência ensina, mostra para a gente qual que é a forma da gente nos transformar, para que a gente possa seguir, ter condições de seguir Jesus da melhor forma possível, né? Então, essa reforma íntima aqui, né, que exige de nós a renúncia de muitas coisas, de muitos prazeres que a vida nos oferece. Muitas vezes precisamos renunciar. Se quiser seguir o Cristo, nós temos que renunciar a muitos prazeres, que muita gente, infelizmente, ainda não conseguiu fazer essa renúncia. Então, mas um dia todos estarão fazendo, porque faz parte da evolução de todos nós. Né? Então, esses ensinamentos aí mostram que nós precisamos olhar o próximo, do Divaldo aqui, olhar o próximo não com dó, não com pena, mas com compaixão. Porque a compaixão é um sentimento diferenciado, que nos coloca à disposição para poder sermos úteis. Né? Muitas vezes que pena daquele fulano, aí eu passo na calçada do outro lado. Então, isso não funciona, isso para a nossa evolução não funciona. Mas quando nós agimos, quando nós colocamos a mão
prática, com o trabalho, nós vamos conquistando isso daí. E se nós formos procurar, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, o que é seguir Jesus para ela? Veja bem o que ela disse. Seguir Jesus significa amar a Deus servindo aos mais pobres, doentes e marginalizados, enxergando neles o próprio Cristo sofredor. Era o trabalho dela, era aquilo, é a dedicação dela nesse seguir Jesus, né? As pessoas necessitadas, as pessoas pobres, as pessoas carentes. Então a vida toda dela foi dedicada a esse lado da caridade, esse lado do amor, esse lado do seguir Jesus Cristo, né? Todos nós temos um compromisso diferenciado nessa escala evolutiva. O dela era esse daí, e ela fez com dignidade, ela fez com amor, né? Perguntando a Mahatma Gandhi, né? Gandhi, que era o homem que mais propagou a paz, né? Fora Jesus Cristo. Perguntando para ele o que é seguir Jesus. Ele não era cristão, ele era hinduísta, né? Então, mas ele gostava muito do Cristo, ele acreditava muito no Cristo. E perguntando para ele o que é seguir Jesus. Ele falou: seguir Jesus é viver de acordo com a verdade e amor, transformando a sociedade. Olha aqui, olha a ideia aqui. Muitas das vezes eu falo, eu estou fazendo a minha parte, estou ajudando, estou cuidando da minha vida, não faço mal para ninguém, não prejudico ninguém. Estou fazendo alguma coisa para ajudar a sociedade? Estou fazendo alguma coisa para deixar exemplo por onde eu passo, por onde eu convivo? Então, se eu não tiver esse trabalho de transformação, deixar esse legado de transformação, de aprendizado, de ajuda à sociedade, ajuda ao progresso, como é que nós vamos melhorar o mundo se eu não consigo fazer nada em prol de ajudar, né? Então, se hoje, eu lembro um dia que eu estava passando ali perto da Rua Carioca, eu vi um cara jogar um saquinho de lixo no rio, dentro do rio. Abriu o carro e jogou assim, sem sair, saco de lixo. Eu falei: uma pessoa dessa está destruindo a sociedade. Amanhã ou depois, ele vai ter que voltar para poder limpar a sujeira que ele fez, seja aonde que for. Passado outros dias, eu vi uns lá cuidando de um cachorrinho lá debaixo de uma árvore lá, com todo o carinho. Falei: tá construindo o que desconstruiu lá atrás. Então, são as oportunidades que nós temos de fazer com que aquela sociedade vá mudando. Hoje eu jogo o saco de lixo lá no rio. Amanhã ou depois eu vou trabalhar para poder limpar aquele rio, para poder despertar nas pessoas esse sentimento de responsabilidade, de compromisso com a sociedade em geral e com o progresso da nossa nação. Não é jogando saco de lixo no rio que nós vamos ajudar a nossa cidade, o nosso país, né? Perguntando para Dona Marlene, nossa, chegou na hora. Perguntando para Dona Marlene, o que é Jesus Cristo para você? O que é seguir Jesus Cristo para você? A resposta dela é ter paciência, resignação para cuidar de um filho com mais de 100 quilos, forte, agressivo e com um grau muito alto de autismo. Olha só, é fácil essa mulher ir para a igreja, ir para o centro e falar de Jesus? É fácil? Não é fácil. Coloque no lugar dela. Isso aqui é um caso real, esse é um caso real. Coloque no lugar dela. Cuidar de um filho com autismo desse tamanho, bravo, nervoso, dia e noite gritando,
dorme se for com bastante remédio, pouco já não está funcionando. Então, coloca no lugar dessa mulher e de muitos, daquela Dona Maria que suporta o marido que chega todo dia bêbado em casa. Seguir Jesus para essas pessoas que são, é a luta, é o compromisso, é os resgates. A Marlene aqui, Dona Marlene aqui, ela está sendo castigada por Deus? De maneira nenhuma, porque Deus não castiga ninguém. Ela está ali resgatando os seus débitos do passado. Se a gente for levantar a vida espiritual dela e daquele menino, daquele rapaz, nós vamos ver aí coisas do arco da velha. Então, por isso que, graças a Deus, nós temos o esquecimento do passado, né? Então, ela está lá lutando. O menino já está comigo, o rapaz já está com 28 anos, parece. E assim ela vai indo. Eu perguntei para a Bela o que era seguir Jesus. E ela respondeu: seguir Jesus significa ser um ser humano de bem. Olha, simples de tudo, mas olha o grau de complexidade disso aí. Ser um ser humano de bem. Parece ser fácil. Isso é a coisa mais fácil do mundo, ser um homem de bem. Só não faço mal para ninguém, que estou no meu cantinho. Mas o que eu estou fazendo para poder ser um homem de bem? O que é ser um homem de bem? É só não fazer nada para ninguém? Né? Olha a complexidade disso aí. É a gente entender que essa transformação, ela precisa começar de dentro para fora de nós, com muito sentimento, com muito amor, buscando essa transformação, buscando fazendo a nossa mudança interior e a nossa mudança exterior para que o próximo possa sentir. É olhar pela aquele que está lá fazendo as coisas erradas e não sentir negatividade com ele. Sentir nele um irmão necessitado que precisa da nossa ajuda. Olhar para aquele que está fazendo as leis erradas e fazendo o sofrimento da nação, não como, entre aspas, o demo lá, mas como uma pessoa que está, talvez, guiada por forças estranhas que nem ele sabe o que está acontecendo. Então, olhar para as pessoas, não ver naquelas pessoas a maldade que se está passando ali. Aí lembrou daquela passagem de Jesus, que ele passava na rua assim, tinha um cachorro morto assim. Os discípulos viraram a cara assim, saíram tudo de lado assim. Aí Jesus foi lá, olhou e falou: puxa, como são lindos os dentes desse cachorro. Então Jesus enxergou naquele cachorro o que ele tinha de bom. O que ele tinha de podricão lá, foi aquilo lá passa. Mas o que ele tinha de bom ali? Os dentes. Os outros discípulos não enxergaram o que tinha de bom. Então a gente precisa olhar nas pessoas para enxergar na pessoa o que aquela pessoa tem de bem. Quando nós começamos a olhar nas pessoas para olhar o que eles têm de mal, nós vamos ver, porque somos imperfeitos. Somos imperfeitos, aí nós vamos começar a fazer os julgamentos. Então, ser um homem de bem é olhar nas pessoas e ver as coisas boas que eles fazem e tirar o exemplo das coisas boas. E as coisas ruins que ele tem, rogar a Deus que possa iluminar, que amanhã ou depois deixe esses vícios ruins para trás. Então, parece simples, mas é bastante complicado, né? Eu perguntei para o Zé Vicente o que seria seguir Jesus para ele. Ele respondeu: acreditar no que ele disse, ter confiança em seu amor e ter muita esperança nos benfeitores espirituais. Está vendo? Se nós não acreditarmos naqueles que nos ajudam, se nós não acreditarmos na espiritualidade que dirige uma casa igual essa aqui, com todo o trabalho grandioso que eles fazem por trás, que ninguém
nós não enxergamos, mas que eles estão aí com toda a força do mundo, trabalhando, ajudando um aqui, outro ali, dentro das necessidades. Muitas vezes pessoas criticam, é isso, aquilo, pessoal, porque fulano de tal olhou para mim assim, porque o outro olhou do outro lado, mas ele não vê todo um trabalho que é feito por trás de tudo aquilo. Nós não somos perfeitos, mas esses irmãos estão quase perto delas, porque estão aí nos ajudando, estão aí nos orientando, estão aí nos guiando, né? Com muito amor. E nós precisamos confiar. Nós muitas vezes, a palavra confiança aqui é muito importante para que a gente possa ter essa capacidade de entender o que Jesus quis dizer. Se eu não confiar no que Jesus falou e não confiar no que os Espíritos nos orientam, que essa doutrina nos ensina através desses próprios Espíritos, como é que nós vamos seguir? Como é que nós vamos enxergar esse caminho, né, a ser seguido aí, grandioso, né? Que nós estamos passando por eles e muitas vezes nós estamos saindo desse caminho várias vezes, voltamos, mas pelo menos a gente está aí tentando seguir. Então essa é a oportunidade da gente acreditar. Eu acredito em mim, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito nessa equipe espiritual que dirige essa casa de luz e que dirige minha vida, porque todos nós temos o nosso protetor espiritual, o nosso anjo da guarda, que está aí nos ajudando, intuindo para que a gente segue os caminhos bons e os bons espíritos inspirando para que a gente faça a coisa certa, para que a gente siga os caminhos certos, para que a gente não perca as oportunidades. As inspirações divinas, né, a inspiração dos espíritos superiores, ela está aí sempre, nos tocando, nos cutucando para que a gente possa errar o menos possível. É só a gente parar um pouquinho, refletir, que a gente vai poder enxergar mentalmente e sentir essa presença desses espíritos que muitas vezes estão no anonimato, mas estão aí, firmes, fortes, trabalhando, né? Então, confiar neles, confiar nos benfeitores espirituais, confiar no ensinamento que eu estou recebendo, confiar naquela pessoa que está me dizendo palavras para me orientar a minha vida. Então, essa confiança, né, que a gente precisa ter. E seguir Jesus Cristo pelo próprio Jesus Cristo. Se eu perguntar, se ele viesse aqui agora, a gente perguntasse, Jesus, o que é seguir Jesus para você, Jesus? Então, seguir Jesus por Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha só que ele fez um resumo aqui grandioso demais. São duas palavras que resumem toda uma doutrina, resume tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, amar a Deus, aquele que não ama Deus, ele sofre, porque ele vai cair, não tem nem como. Porque eu falava com um rapaz essa semana mesmo. Não tem como ficar sem Deus, não tem como ficar sem Jesus, não tem como acreditar que esses espíritos de luz estão na nossa vida. Não tem como, aquele que não acredita nisso tudo sofre, porque ele vai deparar com coisas que vai causar grande sofrimento na vida dele. Então, amar a Deus, confiar em Deus, acreditar em Deus, amar a Jesus, confiar e acreditar nas suas palavras, nesses espíritos que nos traz tanto ensinamento, no nosso vizinho que diz uma palavra que tocou meu coração e muitas das vezes me machucou, mas serviu como exemplo, que nós não conseguimos muitas vezes enxergar as verdades, porque nós muitas vezes estamos presos com pensamentos, com sentimentos,
Muitas vezes vem uma verdade e essa verdade machuca, essa verdade nos causa tantas tristezas, desilusões, né? E lembrando também da palavra dos Espíritos que verdade é como um diamante, né? É um diamante. E se pegar aquele diamante e jogar na cara da pessoa, vai machucar, porque é uma pedra. Então, olha só, ele é um diamante, mas ele é uma pedra, se jogar na cara, vai machucar. Então, nós precisamos conhecer essa verdade e deixar que essa verdade nos transforme, nos fortaleça, modifique os nossos atos, as nossas atitudes. Então, esse amar a Deus é isso aí, amar o próximo. Amar ao próximo é não rejeitar o nosso próximo, está do nosso lado. Mas quem que é o próximo? É a esposa, os filhos, é o pai e a mãe? Não, é aquela plantinha, é aquele cachorro animalzinho, aquele pet, aquele andarilho que está lá na rua, é aquela pessoa que nós amamos, que gostamos bastante, é o meu patrão, é o funcionário, tudo é o nosso próximo. Então nós precisamos entender que amar ao próximo, nós precisamos nos colocar na frente. Se nós não colocar na frente, nós não vamos conseguir amar. Porque amar ao próximo como a nós mesmos, nós estamos se colocando na frente. Se você se levantar de manhã e já olhar no espelho e já desanimar, já levantar triste, já levantar revoltado, já levantar pensando nos problemas e esquece de tudo, você não está amando você, porque você está trazendo para dentro de você todos os tipos de energias ruins. E nós vivemos num mundo de energias, hein? Nós somos energia, e tudo é energia. Tudo. Quando nós nos sintonizamos com as energias corretas, essas energias vão nos beneficiar, e vai nos levantar, vai nos fortificar. Quando nós sintonizamos com as energias negativas, o que vai ter? Como é que vai ser o meu dia? Vai ser negativo. Vai ser, vou enxergar só a podridão da vida, só as coisas erradas eu vou enxergar, porque eu estou vivendo aquele mundo ali, que não é o mundo que eu precisaria estar seguindo, mas quando eu estou consciente com os ensinamentos de Jesus,